Olá, meus queridos, como de costume, eu não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo, então bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é José Kleber, sou professor de Sociologia de vocês e estou aqui para gravar um vídeo curtinho para que a gente possa dar continuidade naqueles nossos momentos de sala de aula. Só que em um ambiente diferente, um ambiente virtual. Mas eu espero que essa distância física não seja problema para que a gente possa aprender porque eu acho que através desses recursos digitais nós conseguiremos nos aproximar dentro da proposta de conhecimento. Então, o primeiro vídeo, que é esse que eu estou fazendo para vocês hoje, é para que a gente possa começar a trazer mais uma reflexão sobre o estudo da sociologia. Como a priori a gente já tinha discutido em sala de aula o que seria a sociologia, como vocês já sabem, lógico, vocês são meus alunos, são altamente inteligentes porque eu só gosto de trabalhar com pessoas que estão com um nível bem elevado. E eu sou adepto daquela filosofia, ou melhor, aquele adágio chinês que diz que o verdadeiro mestre é aquele que se realiza quando o discípulo supera. E eu tenho certeza que vocês vão me superar e muitos, se já não estão me superando dentro desse campo de conhecimento. Então, em cima dessa vertente, a gente vai trabalhar hoje, no campo da sociologia, o mundo desse conhecimento. Como surge e como emana. Vocês sabem que a sociologia ela é a ciência que vai estudar o homem dentro do contexto social e os fatos sociais que vão corroborar para a construção e efetivação das ações sociais e da sociedade onde nós estamos vivendo. Nós sabemos que as sociedades elas vão se caracterizar de várias formas, grupos e subgrupos. Cada espaço social vai se caracterizar de uma forma específica, porque nós temos os microespaços que correspondem a uma quantidade menor de pessoas que vão trazer as suas culturas, vão trazer os seus valores, vão trazer os seus conhecimentos. Então, em cima desses conhecimentos, desses valores, é que se forma a personalidade do indivíduo e que esse indivíduo pode corroborar para que a sociedade possa ser de forma construída com um pouquinho da sua cara, da sua identidade. Então, tudo aquilo que a gente faz na sociedade, ela traz um pouco de nós, certo? Porque nós somos esses sujeitos proativos que fazemos essa construção diariamente, com pouco do que a gente pode contribuir. Então nós sabemos que essa nossa contribuição ela vai criar ações sociais. Só que essas ações sociais elas precisam estar postas de forma única. Eu sei que diante da diversidade nós não podemos trabalhar ou ter uma realidade, dizer todo mundo vai trabalhar de forma uniforme, o conhecimento é universal, porque não é. Porque a gente sabe que existe aquele adágio popular que diz que toda unanimidade é burra. Então, nós precisamos ter essa troca de conhecimento. Nós precisamos saber até que ponto esse conhecimento vai nos ajudar. Então, por isso, para facilitar a nossa aprendizagem, para facilitar o nosso campo de conhecimento durante esse período de isolamento, eu trago hoje essa reflexão em cima dos 4 tipos de conhecimento. O conhecimento epistemológico, que é o conhecimento científico, que é totalmente fundamental para que a gente possa construir a base das nossas verdades relativas, porque verdade absoluta ela não vai existir nunca, Nós vamos trabalhar assim, essas verdades com um pouco mais de exatidão dentro do campo do conhecimento das ciências exatas, certo? Esse conhecimento epistemológico ele vai nos estimular e nos impulsionar para buscar, em cima de determinadas indagações, respostas óbvias, respostas claras e concisas dentro das nossas angústias, como, por exemplo, o próprio René Descartes. Ele traz aquela perspectiva, o penso logo existo, que para a gente, esse fato de pensar logo existir, ele de antemão traz uma outra proposta. Quando ele diz logo a princípio, porque, a meu ver, a interpretação que nós fizemos desse posicionamento dele foi um pouco equivocada, porque ele diz, penso logo duvido. Duvido, logo existo. Porque é em cima dessa dúvida, em cima dessa indagação e dessa inquietação nossa que vai nos impulsionar a começar a buscar respostas para aquelas curiosidades e as dúvidas que nós temos. E esse conhecimento epistemológico, esse conhecimento científico que vai nos ajudar a buscar essa resposta mais exata. Como, por exemplo, hoje mesmo, diante dessa crise da pandemia, diante do coronavírus, vários cientistas dentro desse conhecimento epistemológico estão buscando uma possível vacina para eliminar esse vírus da sociedade. Então isso é o quê? Conhecimento epistemológico. Mas esse conhecimento científico, esse conhecimento epistemológico, ele emana de onde? Ele surge de onde? Ele precisa dessa indagação que vai começar a ser construída lá no conhecimento empírico, que é o conhecimento comum, senso comum, que para algumas pessoas vão chamar de conhecimento vulgar, que vai servir de base, em cima de tudo aquilo que nós sabemos. Vocês podem perceber
que hoje existem muitas especulações em cima de uma possível cura, de um possível remédio. Então trazem a perspectiva do remédio Anita como uma possível cura, traz outra perspectiva de outros tipos de medicamentos que vão curar outras doenças, mas pode ajudar a eliminar o vírus do organismo. Então algumas pessoas começam a emanar essas questões. Vocês podem perceber que esse conhecimento ele traz um determinado posicionamento e uma base para se chegar à resposta, mas também, se você não tiver um conhecimento claro, se você não tiver um raciocínio objetivo em cima do que pode ser colocado como verdade ou não, essas pessoas vão se apropriar dessas verdades relativas e vão colocar como verdades absolutas, que na verdade nem são. Vocês podem perceber que assim que surgiu o surto da pandemia, muitas pessoas correram para as farmácias para comprar logo medicamento, para fazer estocagem do medicamento, prejudicando a saúde de outras pessoas. Porque esse cidadão, ele teve como verdade aquele conhecimento empírico, que só tem valor para uma determinada demanda, para um determinado grupo. O conhecimento empírico ele é a base. Em cima do contato que você tem com o seu vínculo social, através da sua família, através dos grupos vicinais, através de outros grupos sociais, você começa a absorver esses conhecimentos. Em cima disso que você tem, a verdade que é sua, você precisa trabalhar em uma outra proposta para buscar resposta mais objetiva. Como, por exemplo, o discurso dialético. Eu preciso buscar, dentro daquela perspectiva hegeliana, quando Hegel diz, como é que se constrói o conhecimento? Eu tenho o meu conhecimento, certo? Que é a minha base. Eu estou colocando em uma interpretação minha, viu? Entenderam? Então, eu tenho o meu conhecimento, que é a minha base, ou seja, que é aquilo que eu já sei através das minhas vivências, das minhas experiências exteriores e interiores, enquanto sujeito, no contato e no convívio social. Só que a minha experiência ela não é 100% verdadeira. Então eu vou buscar, em cima de outras respostas, em cima de outros posicionamentos, uma outra ideia, certo? Essa ideia do outro vai se contrapor à minha ou concordar com a minha, eu vou juntar as duas e assim eu posso construir um conhecimento mais pleno, que é a síntese, a essência desse conhecimento. Eu não posso fechar minha cabeça e achar que o meu conhecimento ele é único. Certo? Por isso que sempre eu discuto com vocês que a gente precisa também começar a entender o que o outro traz como conhecimento para tentar analisar em que situação, em que determinado momento histórico, em determinado momento social, qual foi a conjuntura que levou esse sujeito a criar esses saberes. Que esses saberes, para uma determinada fase e época da sociedade e da humanidade, pode ter sido como verdade porque respondia àquilo que eles queriam para o momento exato. Então vocês podem perceber, quando a humanidade surge, os primeiros indícios de campo de conhecimento, ele vem do conhecimento empírico. Eu posso buscar dentro da teoria do teocentrismo a explicação que Deus é o criador de todo o universo, mas a outra pessoa já vem com outra ideia, contrapondo, como o antropocentrismo, como o homem centro do universo, o heliocentrismo, o sol centro do universo, e assim, o geocentrismo, a Terra como centro do universo. Vocês percebam que são várias teorias que são totalmente necessárias para um determinado momento, e esses teóricos, eles trazem proposições que conseguem fazer com que a sociedade naquela época aceite isso como verdade. Só que a gente precisa também ter esse conhecimento e levar de antemão um outro. Eu falei até agora do conhecimento empírico, do conhecimento científico, que é o epistemológico, e eu também preciso colocar para vocês o conhecimento filosófico, porque é a filosofia que vai trazer essa indagação, esse questionamento, a base para buscar todas as respostas, porque é uma incansável busca até que se chegue a eu não diria denominador comum, mas uma resposta que se aproxime mais com aquilo que a gente busca. Entendeu? Aí quando a gente começa a trabalhar o conhecimento filosófico, que eu começo a indagar, a perguntar, a questionar, e ir além do que as pessoas me limitam, eu consigo fazer uma associação de todos esses conhecimentos para chegar a uma satisfação, eu posso dizer assim, para as minhas angústias e indagações. E o quarto tipo de conhecimento, é o conhecimento religioso, que é o conhecimento teológico. Esse conhecimento teológico ele vai nos inspirar para nos ajudar na nossa construção da nossa formação. Muitas pessoas não vão concordar com o que eu vou dizer agora, mas dentro de um determinado princípio, a religião, se ela não for doutrinária, ela vai ajudar muito o sujeito a querer crescer e evoluir. Porque dentro dessa construção do indivíduo, a meu ver, a única instituição social que corrobora realmente
para essa construção de um sujeito mais pleno, de um sujeito mais calmo, de um sujeito que consiga lidar com outras situações, eu posso colocar que é a única instituição que consegue desenvolver em nós o altruísmo. Não é? É muito difícil a gente colocar aquele posicionamento e dizer eu vou me colocar no lugar do outro. Mas através de princípios religiosos eu posso começar a trabalhar outros valores em mim para que eu possa evoluir ainda mais enquanto ser humano. Mas isso é um posicionamento meu. Eu sei que muitas pessoas irão discordar. E eu respeito o discordar das outras pessoas. Mas eu vejo que esse campo de conhecimento, essas áreas de conhecimento, elas são totalmente pertinentes para o momento que a gente esteja vivendo. Então esses conhecimentos vão somar para a construção e desenvolvimento do ser humano. Então, depois que a gente começa a perceber que existem esses conhecimentos, eu começo a me apropriar de uma competência maior dentro dos meus saberes, aí a partir daí vai facilitar a minha discussão sociológica. Porque discutir os fenômenos sociais não é nada fácil. Porque eu preciso analisar sujeito, sociedade e momento histórico. Por isso que, às vezes, na sala de aula, a gente entra tanto em conflito com determinados posicionamentos. Né? Porque assim, a gente sempre está colocando de forma básica, eu posso até trazer nesse momento um outro, já estou trazendo hoje o terceiro adágio popular, mas eu vejo que dessa forma eu consigo fazer com que vocês compreendam melhor. Vejam só, tem um adágio popular que diz o seguinte, bem básico, né? Ó, se ela tocou, tá vendo? Então é ao vivo a gravação, não vou nem pedir para cortar. Vou deixar assim que é para vocês verem que a gente precisa dessa interação. Mas não é cobrança, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Meu nome ainda não está ainda no SPC Serasa. Eu estou conseguindo pagar minhas contas, tudo certinho, bonitinho. E assim, eu não quero, como é que eu posso colocar aqui? Eu entro naquele... Eu sei que tem pessoas que gostam, né, de estarem famosas, de receber várias ligações, por deverem. Não é? As pessoas ficam lembrando, eu não quero não ser lembrado nesse aspecto, pelo amor de Deus. Eu quero pagar minhas contas certinhas, pobre, mas limpinho e honesto, né? Eu acho que isso é o mais importante. Mas voltando para a nossa discussão, que também pode ser futuramente que a gente volta a discutir, porque a economia está voltada para esse posicionamento. O que é que eu vou fazer com o dinheiro que eu recebo? O que é que eu vou fazer com o dinheiro que entra naquela questão do imediatismo? Ó, já estou puxando outro assunto. Foi chegar a mensagem, não é? Quando você não sabe realmente o que você quer, às vezes você fica totalmente alheio. Então até a economia vai ajudar o sujeito a melhorar. Mas isso é uma discussão que a gente vai trazer mais à frente. Voltando para aquele posicionamento que eu estava colocando, eu acho que discutindo o adágio popular, eu acho que me aproximo mais de vocês, porque vocês conseguem já conhecer, já estão familiarizados, vocês já ouviram falar sobre isso. Aí tem um adágio popular que diz que 3 coisas que a gente não discute, né? Religião, política e futebol. Primeiro, quando a gente consegue absorver esses 4 tipos de conhecimento, a gente percebe que a gente discute sim. Primeiro, a gente discute política, porque a política é algo criado para o povo, é uma necessidade nossa. Talvez o que a gente esteja acostumado a discutir é politicagem, que não vem a ser uma coisa bonita, mas a política em si, através das políticas públicas, através das transformações sociais, através dos movimentos sociais, a gente consegue perceber a importância dessa discussão política e social e trazer para a realidade a evolução que a humanidade teve, a revolução feminista, a revolução industrial, as transformações para voto direto, a questão da própria democracia. Tudo isso são ações políticas que vêm somar com o conhecimento da sociedade, e vocês podem perceber que tudo isso são pontos positivos para o nosso engrandecimento e até a melhoria da nossa qualidade de vida dentro da conjuntura social. Então a política a gente vai estar sempre discutindo sim, certo? Não partidos políticos, efetivamente, não política partidária, mas a política dentro das ações públicas que possam corroborar para a nossa evolução. Um segundo ponto que a gente precisa discutir também, a questão da religião, porque a gente precisa, a religião ela é criada, ela foi criada, ou ela surgiu, ela emergiu para o homem, dentro de um princípio religioso de respeito. Cada um tem o direito de escolher a religião que queira seguir. Então não cabe a mim criticar a sua, eu tenho que respeitar a sua decisão, certo? Lógico que cada instituição religiosa vai ter os seus dogmas, vai ter a sua organização social, porque ela não deixa de ser uma instituição. Aí eu que não participo da sua religião começo a criticar, se eu nem conheço a religião que você segue. Então por isso que a gente precisa discutir para eu poder compreender melhor e entender por que você faz dessa forma, por que você segue dessa forma, o que lhe leva a crer, entendeu? Um outro ponto que a gente discute é futebol.
Minha gente, futebol é uma indústria que gera milhões. Eu não vou discutir o amor que você tem pelo seu time. Eu não vou dizer qual é o melhor time do Brasil, porque eu já sei que é o meu, que é o Corinthians. Eu sei que muitas pessoas vão estar aí me esculhambando, gritando, me esculhambando, aí é palavra pesada, né? Me xingando, colocando aí comigo, professor, você não sabe de nada. Mas eu também sei que tem muitos corintianos que vão torcer aqui comigo e vão estar do meu lado quando eu falo isso. Então percebam que até nesse meio termo a gente consegue discutir essas posições e esse campo social do conhecimento. Então, todas essas questões se discutem, contanto que a gente tenha clareza, contanto que a gente tenha embasamento teórico, para que a gente possa levar os nossos argumentos e convencer o outro, mas convencer dentro do discurso dialético, que seja proposto para que todos se sintam satisfeitos. Então, dando continuidade na aula, que eu vou mandar para vocês um material impresso para vocês conseguirem resolver esses exercícios, certo? Dentro do roteiro de estudo, porque isso que a gente está discutindo hoje, ele vai servir de base para quando vocês forem fazer o Enem, conseguirem fazer uma interpretação mais objetiva de todas aquelas questões, certo? A sociologia, ela vem para somar. Ela vem junto com história, geografia e filosofia, construir determinados argumentos para que você possa compreender o fenômeno social e como isso vai evoluir. Nos próximos encontros eu vou trazer o pensamento de Emile Durkheim, eu vou trazer Karl Marx, eu vou trazer o pensamento também de Engels, de Augusto Comte, os teóricos que vão inspirar lá no início da sociologia, porque a sociologia é uma ciência nova, iniciando no século XIX, pegando todas aquelas transformações e revoluções que vocês já conhecem, né, que a gente já discutiu antecipadamente, mas que sirva de inspiração. O que eu digo a vocês também é que não fiquem só esperando que eu lance esse desafio. Pesquisem em canal de YouTube que tem acesso, tentem buscar quem não tem internet e outras formas para analisar socialmente o que a gente está vivendo, né? Porque isso que a gente está vivendo nesse momento hoje, ele vai entrar na história da humanidade. É mais um período que nunca nós imaginaríamos, porque como a gente está acostumado a estudar a história, a gente achava que ficou no passado. Mas olha o que a gente está vivendo hoje, é revivendo um determinado ponto. E como Karl Marx sempre diz, a história da humanidade se repete duas vezes. A primeira por farsa, a segunda por tragédia. A gente já viveu outras pandemias, né? A gente já viu outras crises, outros surtos. Lembra da peste negra? Então hoje a gente está revivendo isso, mas de forma diferenciada, né? Porque hoje a gente tem a tecnologia, hoje já tem um avanço científico e intelectual bem mais à frente. Mas percebam, mesmo diante de tanta ciência, a gente ainda não conseguiu encontrar a vacina. Certo? Então tudo isso vai entrar na nossa história. Você faz parte dessa história. Você vai poder futuramente dizer a filhos e netos que você vivenciou essa pandemia e conseguiu sobreviver. Certo? Então tudo isso faz parte da nossa história. Então o que eu peço a vocês é que comecem a analisar, se vocês têm caderno dos anos anteriores, o que vocês já discutiram de sociologia, para que nos próximos encontros a gente possa dar continuidade a essa discussão e aprofundar essa discussão. Agora lembrando, certo? Um ponto também que eu preciso que vocês fiquem atentos e percebam essa análise quando vocês começarem a ler os materiais que eu vou estar encaminhando para vocês, como subsídios e textos para a gente discutir nas nossas lives, porque eu vou mandar textos complementares também para vocês. Eu preciso que vocês leiam e no momento de discussão vocês coloquem o posicionamento de vocês. Só que vocês percebem que nós estamos vivendo uma sociedade em um período multicultural. Né? Eu me baseio no multiculturalismo na Vera Lúcia Kandal, certo? Que traz a discussão desse multiculturalismo, colocando dentro da perspectiva da sociedade hoje, que nós estamos vivendo uma sociedade, como é que eu posso colocar? Daltônica, né? Ela diz que existe o daltonismo cultural, ou seja, eu me limito para ver determinadas coisas. Eu só consigo ver aquilo que realmente está pressuposto para mim, aquilo que é interessante para mim. E vocês viram que quando a gente discutiu, quando eu coloquei para vocês os 4 tipos de conhecimento, eu preciso me basear nos 4, não ficar apenas em um, para que eu possa ter essa resposta, para que eu possa não ter essa visão fechada. Né? O multiculturalismo é uma visão para tentar compreender e respeitar, certo, a diversidade. Lembrando, muitos teóricos não vão concordar com a Vera Lúcia Kandal, não vão trazer essa perspectiva do multiculturalismo dentro dessa diversidade, mas nós sabemos que estamos vivendo em uma sociedade diversa, com pensamentos, valores, orientações sexuais, identidades de gênero, princípios religiosos, questões sociais e políticas que trazem dessa divergência, mas nós precisamos aprender a respeitar cada um desses posicionamentos. Por isso que eu estou colocando isso para vocês agora, certo? Nós estamos em momentos híbridos, certo?
em um momento de transformação, em um momento de mudança, e a gente precisa estar aberto para essas transformações. E como eu sempre digo para vocês, que tudo passa, brevemente isso vai passar e nós vamos estar juntos, ó, em nossa sala de aula, porque para mim a realização, como vocês sabem que são meus alunos, é a gente poder discutir. Vocês concordando comigo ou não, eu concordando com vocês ou não, mas vocês sabem que o que sempre prevalece é o respeito. Por quê? Porque, minha gente, eu sei que vocês, mesmo com o meu jeito duro de ser lá na escola, vocês me amam como eu amo vocês, porque aqui o carinho ó, vai se perpetuar para sempre, certo? Cheiro no coração, fique com Deus e até a próxima. Até a próxima semana que vem que eu vou estar com vocês no café da manhã e lá nós vamos poder fazer esse tete a tete, essa interação, certo? Até mais!